Lula afirmou que tem convicção que os atos extremistas foram organizados pelo ex-presidente por aliados dele. Ele disse não ter dúvidas de que Bolsonaro fez uma tentativa de golpe. Como recentemente, o general de Lula, Gonçalves Dias, apareceu nas filmagens que estavam sob sigilo até serem quebradas pelo ministro Alexandre de Moraes, agora parece que bateu o desespero. E o presidente Lula esteve ontem na Espanha e em entrevista ao jornal El País, ele disse que não tem dúvidas de que Bolsonaro é o responsável pela invasão aos prédios dos três poderes. Ele ainda diz mais, disse que Bolsonaro vai ser indiciado pelo falecimento de mais de 300 mil pessoas durante o período da pandemia. Na minha opinião, parece desespero, porque parece que o jogo está virando, mas eles estão insistindo, tentando colocar na conta de Bolsonaro e tentando tirar a atenção do que realmente está acontecendo. Mas eu pergunto a vocês, qual a opinião de vocês sobre esse assunto? Eu vou mostrar para vocês aqui no vídeo de hoje a entrevista da Jovem Pan falando sobre esses assuntos e também colocando em pauta a reunião que Lula está fazendo nesse exato momento com seus ministros para reformular o GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional. Na minha opinião, o negócio está pegando e estão tentando abafar o caso. Mas o que você acha sobre esse assunto? Confere comigo agora essa entrevista da Jovem Pan e que Deus abençoe o Brasil em nome de Jesus. O presidente Lula, a gente falava, se reúne agora com os ministros, senadores e deputados no Palácio da Alvorada, justamente para saber aí o encaminhamento da CPMI. A leitura foi realizada ontem justamente no Senado, nesse mesmo plenário aí, pelo presidente Rodrigo Pacheco. E quem está acompanhando tudo é a Catiúcia Sotomayor. Muito bom dia, Catiúcia. Olha só, Marcelo, é uma das pautas, já que Lula se comprometeu a, quando voltasse da Europa, a definir quem substitui o ex-ministro do GSI, general Gonçalves Dias, que caiu depois do vazamento das imagens do circuito interno do Palácio do Planalto, que mostravam G. Dias interagindo com os manifestantes. Houve muita especulação sobre o possível fim do GSI neste governo, mas a informação é que Lula manterá a posição tradicional numa clara tentativa de pacificação com as Forças Armadas. O principal candidato ao cargo é o militar da reserva Marco Antônio Amaro, que atuou como chefe do GSI no governo de Dilma Rousseff. E o outro assunto da pauta de hoje, que você acabou de citar, deve ser sim a instalação da CPMI dos atos de 8 de janeiro, já que o governo articula estratégias para atuar na comissão que investigará a responsabilidade pelos ataques às sedes dos três poderes. A conversa está começando agora aqui no Palácio do Planalto, no Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente. O ministro da Justiça, Flávio Dino, acabou de entrar. A reunião conta ainda com os ministros Rui Costa, da Casa Civil, Alexandre Padilha, das Relações Institucionais, da Secretaria-Geral, Márcio Macedo, e Paulo Pimenta, ministro das Comunicações, além dos líderes do governo no Congresso, Randolfo Rodrigues, no Senado, Jacques Wagner, e na Câmara, José Guimarães. Hoje ainda Lula tem outra reunião aqui no Alvorada, às 11h30, só com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e com a secretária executiva também da Casa Civil, Miriam Melchior, e depois, 12h30, tem um telefonema com o presidente da República da Argentina, Alberto Fernandes. À tarde, ele ainda se reúne com outros ministros. 2h30 com a ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck. Às 3h com o ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França. E às 4h tem outra reunião aí com os centrais sindicais. Ele vai estar acompanhado do ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho. Marcelo. Uma agenda bastante concorrida, evidentemente, retornou ontem à noite da Espanha e ainda na Espanha ele afirmou ao jornal, o El País, que Bolsonaro tentou dar um golpe no Brasil, Catiúcia. Exato. Lula afirmou que tem convicção que os atos extremistas foram organizados pelo ex-presidente por aliados dele. Na entrevista que foi publicada hoje pelo jornal espanhol El País, ele disse não ter dúvidas de que Bolsonaro fez uma tentativa de golpe e também disse que aguardava essa tentativa desde o dia da posse. Disse que o Palácio do Planalto foi assaltado, assim como as sedes dos outros poderes. Ainda falou que o ex-presidente foi indiciado em 34 inquéritos e disse que Bolsonaro seria acusado da morte de mais de 300 mil pessoas durante a pandemia.
Bem, vale lembrar que ontem o ex-presidente depôs à Polícia Federal em Brasília sobre os atos de 8 de janeiro, num inquérito do STF que investiga os autores intelectuais dos ataques. Bolsonaro teria supostamente incitado a perpetração de crimes contra o Estado de Direito, pois ele fez uma publicação de 2 dias depois dos ataques. No dia 10 de janeiro, ele compartilhou no Facebook um vídeo de uma entrevista de um procurador que dizia que Lula não foi eleito, mas sim escolhido por ministros do STF e do TSE. Ele disse depois, no depoimento, que estava sob efeitos de medicamentos e que compartilhou esse vídeo por engano. Marcelo? Catiúcia Sotomayor, daqui a pouco você volta conosco. Valeu, Catiúcia. Cristiano Vilela, então o presidente foi fazer esse tour na Europa, volta com outro Brasil que já tem CPMI, a leitura foi ontem e agora, evidentemente, a reunião mais importante deve ser essa, a estratégia do governo na tentativa com a sua base para não haver a contaminação, que é muito difícil, entre o que é CPMI e também o que é plenário, já que o governo imagina a votação do arcabouço fiscal, mas pudemos observar também justamente com o líder do PL, Altineu Cortes, né? Toda a estratégia também que vai ser desenvolvida e ficou claro, né, Vilela? Então, de fato, não vai ser nem PT nem PL na cabeça lá no comando da presidência e relatoria da CPI, mas de qualquer forma, então, ele mesmo já prevê embates muito tensos lá na CPMI. Vilela. Olha, eu realmente estou percebendo um início de governo Lula bastante errático, Matos. Vejamos que na política internacional, que pareceu até que num primeiro momento seria um elemento de destaque do governo, o presidente tem adotado uma postura nas últimas viagens absolutamente errática. Na China fez declarações muito complicadas, criando embaraços comerciais, nos Emirados Árabes, agora na Europa, olhando sempre para o retrovisor, perdendo a oportunidade de vender o Brasil, de levar os benefícios do investimento no país para ficar se remetendo a picuinhas políticas, a disputa com o seu antecessor, a disputa com o presidente do Banco Central. Isso é ruim para o Brasil. E agora o presidente retoma e vê o país num cenário de grande dificuldade no parlamento. É importante deixar claro, o governo Lula não tem maioria no parlamento. Portanto, uma situação dessa, de uma CPMI tão complexa como essa, pode causar sérios dissabores para os interesses do governo.